Vamos começar então, gente? A primeira coisa que eu vou falar para vocês são as páginas do conteúdo que vai cair na prova, tá? Então peguem caneta, né, a agenda de vocês para anotar as páginas e o conteúdo da prova de espanhol, tá? Que já é na segunda-feira. Ok? Já posso falar? Acentuação 3, das páginas 12 a 16. Ok? E ele pretérito plusquamperfeito do indicativo das páginas 22 e 23. Ok? Anotaram? Então vamos lá. A acentuação lá da página 12 e 13 são, né, a acentuação dos pronombres interrogativos, né? Então dei uma estudada ali quais são os pronomes interrogativos, que eles podem ser usados, né? O quien, quienes, que eles podem ser usados tanto no plural como no singular, como, quanto, quanta, quantos, quantas, qual, quales, donde, quando e por quê, tá? Então você tem que cuidar lá na frase quando aparecer, você tem que ver da coisa que está se falando, né, que está se perguntando, se ela está no singular e plural, para vocês poderem usar os interrogativos adequados, ok? E aí, hoje, eu vou fazer com vocês uma revisão do pretérito plusquamperfeito do indicativo, ok? Eu vou compartilhar uma tela aqui, e aí eu vou fazer algumas atividades, né, de revisão, e aí vocês vão me falando se tem alguma dúvida, tá? Vocês vão fazer junto, portanto, eu preciso que vocês liguem os microfones, né, para vocês participarem, para saber se tá tudo ok, se estão conseguindo, ok? Está todo mundo vendo essa tela aqui? Sim. Sim. Muito bem. Então, aqui, nós temos uma lista de atividades para colocar o pretérito plusquamperfeito. Recapitulando, tá? Olhem a tabelinha que vocês têm uma tabelinha lá na página 22, né? Como é que é o verbo haber, né? É yo había, tú habías, él, ellos te había, nosotros habíamos, vosotros habíais e eles habiam. Lembrando que o verbo haber conjugado no pretérito imperfeito do indicativo sempre vai ter acento na letra I, tá? Então, cuidem muito isso, tá? Então, o pretérito plusquamperfeito é o verbo haber conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, mais o particípio do verbo que está ali sendo pedido. Os verbos terminados em ar, o particípio é ado. Os verbos terminados em erir é ido. E aí na página 23, vocês têm alguns verbos irregulares, né? Que é o verbo abrir, volver, hacer, ver, poner, decir, morir, romper e escrever, tá? Que são verbos irregulares, que não tem o particípio terminado em ado e ido, ok? Isso a gente já viu na última aula. Agora, então, nós vamos fazer algumas atividades aqui para ver se vocês estão sabendo fazer. Então, vamos lá. Mário comer muito antes de tirar-se à piscina. Por isso, tive um corte de digestão. Quem é Mário? É eu, tu, ele. Em que pessoa ele está sendo conjugado? Ele? Ele. Como é que é a forma do verbo haber no ele? Había. Había. Muito bem. E o verbo comer? Qual é o particípio do verbo comer? Comido. Comido. Então, comido. Então, essa é a resposta da primeira frase. Mário havia comido muito antes de tirar-se à piscina e tá? Então... Que página que tá a tabelinha? Oi? A Que tabelinha página que tá? Na página 22. Tá. Tá na 22, na última aula a gente fez junto, porque só tem os pronomes personais, daí o verbo haber eu fiz junto com vocês. Tá? Então é yo había, tú habías, ellos te había, nosotros habíamos, vosotros habíais e eles habiam. Ok? Agora aqui, entrenar nosotros duro para ganhar la competición. Como é que é o verbo haber no nosotros? Habíamos. Habíamos. Cuidem do acento, tá? Habíamos. E entrenar é um verbo terminado em ar. Entrenado. Entrenado. Entrenado.
Então, habíamos entrenado duro para ganar la competición. Ok? Próxima frase. Estavam agotados porque caminar ellos mucho. Como é que fica o verbo haber no ellos? Habiam. Habiam. E o verbo caminar, termina em ar? Caminhado. Caminado. Muito bem. Então, estavam agotados porque habiam caminado mucho. No dormir vosotros lo suficiente para estar em forma. Como é que fica o verbo haber no vosotros? Habíais. Habíais. Ó, lembra, o acento é no primeiro i, ó. Habíais. E o verbo dormir, terminado em ir? Dormido. Dormido, né? Dormido. Então, não habíais dormido o suficiente para estar em forma. Próxima frase. Já nos, o verbo vestir nosotros, todos quando ele se levantou de la siesta. Qual é a forma do verbo haber? Habíamos. Habíamos, né? Porque é nosotros. E o verbo vestir terminado em ir? Vestido. Vestido. Muito bem. Agora vamos aqui para a próxima. Han publicado nas fotos de la luna como nunca antes lá ver nosotros. Como é que fica o verbo haber? Habíamos, né? E o verbo ver, qual é o particípio? Visto. Visto, porque ele é um verbo irregular, né? Visto é irregular, não pode ficar vido, né? Então é visto, tá? Han publicado nas fotos de la luna como nunca antes lá habíamos visto. Próximo. Quis avisar-lhes, pero era demasiado tarde. Já abrir eles, el sobre. Eles, como é que fica o verbo haber? Habiam. Habían. E o verbo abrir? Abierto. Abierto. Porque ele é um verbo, um particípio irregular, né? Então, quis avisar-lhes, pero era demasiado tarde. Já habían abierto el sobre. Então, quis avisar, mas era tarde, já tinham aberto o envelope, sobre envelope, tá bom? Quando chegamos, já descobrir vosotros la verdade. Vosotros, então, a forma do verbo haber é habíais, né? E agora, qual é o particípio do verbo descobrir? Descobrido? Ele é um verbo irregular. Descoberto. Descoberto. Ele é um derivado do verbo abrir, cobrir, tá? Então, vai ficar assim. Descubierto, tá? Habías descubierto, tá? Ele tem a mesma terminação ali do verbo abrir, porque ele é um derivado do verbo abrir, ok? Vamos para mais uma. Ignorávamos lo que le cambiar de opinião. Esse le aqui se refere a qual pessoa? Eu, tu, ele, ellos, te, nosotros, vosotros, eles, tedes. Eles? Le no singular. Seria? Quem? Ele. Ele, né? Então, como é que eu vou conjugar o verbo haber no ele? Habia. Habia, né? Habia. Então, porque aqui é le, né? O le faz parte da terceira pessoa do singular, né? Ele é um pronome reflexivo, le. E agora o verbo hacer. Como é que é o particípio do verbo hacer? Hecho. Hecho. Muito bem. Então, ignorávamos lo que le había hecho cambiar de opinião. Ok? No le decir yo la verdad. Yo, como é que fica o verbo haber no yo? Habia. Habia. Mais o verbo decir? Qual é o particípio do verbo decir? Dicho. Dicho, muito bem. O que é particípio? Isso é particípio, tá? Por quê? Porque esses verbos dessa atividade aqui, ó, que a gente acabou de fazer,
o particípio desses verbos aqui são irregulares. O verbo ver é irregular, o abrir é irregular, descobrir é irregular, ser é irregular e descer é irregular, tá? Então, os verbos irregulares não acabam em ado e nem em ido, eles têm, né, suas irregularidades, tá? Então, você tem que dar uma olhadinha nessa tabela da página 23 para fazer os verbos irregulares, ok? Vamos aqui que tem mais algumas atividades. Pensei que no reflexionar tu lo suficiente. Como é que fica o verbo haber no tu? Habías. Habías. Muy bien. E o verbo reflexionar? Terminado em ar? Reflexionado? Reflexionado. Reflexionado. Muy bien. Nos dijeron que la película no les gustar nada. Lembram aqui, ó, se o le era a terceira pessoa do singular, aqui em cima, ó, aqui o les vai ser qual pessoa? Terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Habiam. É eles, tedes. Então, o verbo haber fica habían. E aí o verbo gustar que termina em ar? Fica gus. Tá? Gustado. Vamos ver a próxima. Hasta este dia nunca me contradecir ellos. Aqui tá ellos. Então, o verbo haber no ellos é habían. Agora, o verbo contradecir. Olhem lá na tabelinha da página 23, como é que é o verbo decir. Dicho, né? Ido. O verbo decir é dicho, né? Aqui, ó, contradecir é uma variação, né? É um derivado. Então, como é que fica o particípio desse verbo contradecir? Decido. Não, ele é um derivado do decir. Olha lá, como é que é o verbo decir, o particípio, lá na página 23. Qual é o particípio? Dicho. Dicho. Então, como é que ficaria esse aqui? Decido. Contradicho, porque ele é uma variação, né, do decir. Então fica contradicho, ok? Hasta esse dia nunca me habían contradicho, ok? Nosotros, o verbo haber, então, como é que fica? Habíamos. Cobrir fica? É o mesmo que o abrir. Cubierto. Cubierto. Ok? Porque ele é um derivado. O contradecir é do decir, o cobrir, né? O descobrir é do verbo abrir. Ok? Tem a mesma a mesma final aqui, tá bom? Próximo. Apesar de que sua primeira película no tener mucho esto, ele seguia decidido a triunfar. Aqui está falando da primeira película. A película é um filme. Então, como é que é o verbo haber aqui? Habia. Habia. Habias? Habia, porque é ela a película. Então, é a terceira pessoa do singular. Então, fica habia. Ok? E aí, o verbo tener? Tenido. Tenido. Habia tenido mucho éxito. Ok? Vamos aqui, tem mais uma atividade aqui para a gente fazer para fixar bem. Aqui. Fran sabia que seus melhores amigos lê uma surpresa. Esse lê aqui se refere a ela, né? Os amigos prepararam a ela uma surpresa. Então, esse lê aqui é na terceira pessoa do singular, ele, ella, usted. Então, o verbo haber vai ficar no habia. O verbo preparar, primeira conjugação terminada em ar, o particípio é Preparado. Preparado, ele é um verbo regular. Próximo. Suspendiste el exame porque no lo suficiente, tá? Alguém, uma pessoa, uma pessoa, então suspendeu o exame porque não tinha estudado o suficiente. Então, quem suspendeu? Ela. Então, o verbo haber no ela é? Habia. Mas o particípio do verbo estudar
É o quê? Estudiado. 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 Ó, final ado. Ok? Nunca antes tanta gente em estas fiestas. Yo. Como é que fica o verbo haber no yo? Eu nunca vi tanta gente nestas festas. Então, como é que fica? Había. Había. E qual é o particípio do verbo ver? É Visto. visto? Visto, muito bem. Visto. Visto. Então, nunca antes havia visto tanta gente em las fiestas. 4. Estaban muy cansados porque correr mucho. Ó, estaban. Estaban está no plural, né? Terceira pessoa do plural. Eles estaban cansados. Eles. Eles, né? Então, o verbo haber fica como? Habían. Habían. Então, estavam muito cansados porque habían, mais o particípio do verbo correr. Corrido mucho. Corrido. Corrido, habían corrido mucho. Ok? Quando chegaste, Juana e eu, ir-se a casa. Agora prestem bem atenção aqui. Quando tem esse pronome reflexivo se grudado no verbo, ó, ir-se, o verbo é ir. Mas nós temos esse pronome reflexivo aqui, ó, o se grudadinho nele. Então, o se vem para antes da conjugação dos verbos. Se. Agora sim. Quando chegaste, Juana e eu. Juana e eu é eu e a outra pessoa. Então, somos nós, né? Nosotras. Então, como é que fica o verbo haber no nosotras? Habíamos. Opa. Habíamos. E aí, o verbo ir. Qual é o particípio do verbo ir? Ido. Ido, muito bem. Então, quando chegaste, Juana e eu, se habíamos ido à caça. Ok? Então, sempre quando tem o verbo ser aqui, você vai passar ele para o início, se estiver falando da terceira pessoa do singular ou da terceira pessoa do plural, né? Ou só não vale para a primeira pessoa, né? E da segunda. Se for a primeira pessoa, vai ter o ser aqui na frente, ele volta para cá como me. Se for a segunda pessoa e tiver o ser aqui, ele volta aqui como te, tá? Mas isso eu não vou cobrar lá na prova, só para você saber. Mais uma. Te mareaste porque no comer suficiente. Olha esse te. Esse te indica que o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular, o tu, tá? Se é le, é ele, né? E se é te, é tu. Então, como é que eu vou conjugar o verbo haber no tu? Habías. Habías, muito bem. Habías e o verbo comer? Comido. Comido, né? Muito bem. Próximo. Se queimou em la playa porque no suficiente proteção solar. Olha o verbo o se aqui. Então, primeiro eu vou colocar o se. Quem que se queimou na praia? Ele ou ela, né? Então, é a Bia. Mais o verbo poner. Puesto. Puesto, muito bem. Puesto é um verbo irregular. Se havia puesto suficiente proteção solar. Ok? Próximo. Llovió toda a tarde porque muito calor e umidade estes dias. Então, tinha feito o calor. Então, aqui o verbo é había. Mais o verbo hacer no particípio? Hecho. Hecho. Había hecho muito calor e umidade estes dias. Próximo. La paella está riquíssima. Nunca lá está falando dela. La paella, uma comida. Então, como é que fica o verbo haber? Había. 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 Muito bem. E probar, que termina em ar, fica? Probado. Probado. Vamos para a última. Se puso a trabalhar a los 2 e a las 5 já. Então, uma pessoa começou a trabalhar. Quem é uma pessoa? Ela, né? Então, como é que fica o verbo haber no ela? Había. 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 E o verbo terminar no particípio? Terminado. Terminado.
terminado. Ok, gente? Então, essas são as atividades de hoje. Tem alguma dúvida referente a esse conteúdo? Deixa eu tirar da tela compartilhada aqui. Então, vocês têm alguma dúvida referente a esse conteúdo? É difícil? Dá para tirar um 10 na prova? O que vocês acham? O que vocês me falam? Não, prof, eu achei fácil. Eu também, bem. É fácil, né? Porque assim, vocês têm que saber que o pretérito plusquamperfeito, ele sempre vai ser o verbo haver mais o particípio, né? Sempre vão ser os dois juntos, né? E aí tem que ver, então, qual é a pessoa que se está falando para conjugar o verbo haver corretamente ali, mais o particípio. Se os verbos terminados em ar, é ado, terminado em ir, ido, com exceção dos verbos irregulares, ok? E aí, então, também tem lá a parte da acentuação, né? Então, lá na página 12, deem uma olhada, né, em quais são os pronomes interrogativos, né, que são acentuados ali, porque vai cair também na prova, tá bom? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Não? Eu preciso tirar uma foto. Quando que usa a Bia e a Bian? A Bia, E você... a Bia, né? Eu vou pode ser preencher o aqui a Abia, tabela. o Abia, Vitória, o Abia vai ser para o Jo e para ele e de você, tá? O Abia vai Jo Abia ou ele Abia, vai usar para os dois. E o Abia vai usar para eles, eles e os teles. O prof. Bian, Oi. O Abian vai usar para eles e os teles. só? Uhum. O Só Abian pra só esses? para essa. O Abian é só para a terceira pessoa do plural. E o Abia. Ah, tá. O resto é a Bia, então. Não. O Abia. Ó, coloca. Tu não fez a tabelinha lá da página. Da página 22, bem em cima? Que tem Não. Jo. Então vamos lá, eu vou repetir, tá, Vitória? Anota aí. Tá. Jo, Abia. Tu habias. Ele, ella, usted, había. Então, o yo e o ele, ella, usted é igual. Nosotros habíamos. Vosotros habíais. Habíais. E eles e elas e ustedes habiam. Lembram que todo verbo haber, né, conjugado tem acento agudo na letra I. Entenderam? No primeiro I. Ok? Conseguiu anotar, Vitória? Sim, o verbo haber tem acento? No I. Habia, habias, habia, habíamos, habias e habiam. Tudo onde tem a sílaba tudo com tônica. acento. Isso, Tá. tem um acento agudo. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Tá, prof, qual que é a diferença do que aqui, ó, em uma frase interrogativa direta e uma indireta? Peraí, deixa eu profilar. É na página 12. Na página 12, ele pode ou não, né, ser acentuado na interrogativa indireta, tá? Mas é essa a diferença. Ele pode, na direta, ele é obrigatório, né? Aqui, ó. Todos os pronomes interrogativos e exclamativos levam tilde, mesmo quando não sei uma frase direta. Eu estava me equivocando. Eles sempre vão levar acento. Mesmo que a frase não seja direta, uma pergunta direta, vai levar acento. Tá? Então, sempre quando for uma pergunta, mesmo que seja indireta, ou uma exclamação indireta, sempre vai levar acento. Tá bom? Por exemplo, assim, vou perguntar, por exemplo, Natália, o que você está fazendo aqui? Esse que é uma pergunta direta, porque eu estou perguntando diretamente para você. Agora, se eu falar assim para a Vitória, né? Se eu falar assim para a Vitória, não sei o que, não sei a que, vamos ver, não sei a que comida Natália gosta, né? Então, uma pergunta direta, indireta, tá? Mas sempre vai ir acento, ok? Tá bom. Márcio? Entendeu, Márcio? Vamos ver, então.
Lembram que os pronomes interrogativos, então, gente, eles vão concordar, né, no plural com o que está sendo perguntado. Por exemplo, qual pode ser quales. Né? Se eu falar assim, qual hombre está batendo a la puerta, né? E aí, se tiver mais que um quales foram os hombres que bateram em la puerta, tá? Então, vai concordar no singular ou no plural com a coisa que eu estou perguntando. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Vamos tirar uma fotinho? Gente, essa aula vai ficar gravada e aí vocês podem assisti-la novamente, tá? Gostei muito que hoje já bateu o recorde de participação do 9º ano. Deixa eu só tirar isso aqui, tá acabando o tempo. Vamos lá, Victória, Milena, Ana Paula, vamos todos aparecer? 1, 2. Márcia, aparece aí, Márcia. Vamos tirar uma fotinho. Cadê o Márcio? Tá aí. Ana Paula. Vamos lá, vamos tirar a foto. Muito bem, gente, tá? Então, a aula de hoje seria isso. Qualquer dúvida, a prof está à disposição de vocês. Se vocês voltarem a assistir a aula lá e notarem que tem alguma coisa que vocês não entenderam, podem me perguntar novamente, tá bom? Combinado? Beijos, gente. Boa prova, tá? Façam prova com calma para todo mundo tirar uma boa nota, para ninguém pegar a recuperação, tá bom? Até mais então, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Tchau. Carinha de som da Ana Paula.